Boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostava de cumprimentar o nosso convidado de hoje, o engenheiro Machado do Val, e também toda a nossa assistência, virtual neste caso. Boa tarde Um, também. Boa tarde. E gostava só de dizer que a Comissão Portuguesa de Túneis, portanto, os membros jovens neste caso, dão aqui com esta entrevista, iniciam um ciclo de entrevistas a profissionais consagrados na área dos túneis e da geotecnia, e com o objetivo, o nosso objetivo principal é precisamente de inspirar os membros mais jovens e que pretendam vir a trabalhar nesta área. Portanto, queria começar desde já por agradecer ao engenheiro Machado do Val a disponibilidade que teve para participar neste ciclo de entrevistas. Naturalmente que o engenheiro Machado do Val dispensa apresentações, mas de qualquer das maneiras eu gostava de começar a nossa entrevista por falar um pouco da sua carreira. E portanto eu gostava de começar por te perguntar como é que surgiu o seu interesse pela engenharia civil, em particular pela geotecnia e pelos túneis. Ok, muito bem. Bom, ser engenheiro civil é uma coisa que eu sempre quis desde pequenino. Quando era jovem, perto da minha casa, começaram a abrir uma grande rodovia lá em Braga, e eu, quando acabava as aulas, ia ver as obras. Depois tive a felicidade do meu vizinho ser funcionário da EDP, e que na altura era jovem, eu estava na Barragem da Aguieira, então convidava-me a ir passar lá uma semana de férias de vez em quando. E eu, portanto, tive a felicidade de acompanhar a construção da Barragem da Aguieira e depois, mais tarde, até vir a trabalhar lá na Aguieira, já que era construída, mas já na Tecnosol, a fazer os trabalhos de instrumentação. Depois, bom, fui para ser engenheiro, qual é a universidade mais perto, é o Porto, fui para a FEUP, e então terminei o curso em 78. Na altura fiz a opção de hidráulica, devo dizer que ainda não havia geotecnia, provavelmente, não sei se iria para a geotecnia. Acho que me mantinha na hidráulica era onde estavam lá os grandes professores das barragens, e foi assim. Por acaso, na altura, o curso, nós tínhamos que fazer teses de licenciatura, portanto era uma licenciatura que no último ano tínhamos uma cadeira isto chamava seminário, no fundo o que é que nós fazíamos? Acompanhávamos os doutorandos nas teses que eles estavam a desenvolver. E a mim calhou-me a percolação em maciços rochosos, que não é bem as hidráulicas, mas é a fundação das barragens, percolação nos maciços, devido à instalação do plano de água e quais são as suas consequências. E entra muito já a geotecnia. E foi por isso que logo que acabei o curso, fui estagiar para o laboratório e visitei para a hidráulica, eu fui para o departamento de geotecnia. Depois comecei a trabalhar nos serviços hidráulicos, na altura da Direção-Geral de Recursos Naturais, se bem me lembro, no fundo era sempre os serviços hidráulicos, no sul de Ponte de Coimbra, depois estive no Baixo Mondego, depois fui para trás dos montes, na barragem de Passivo. Depois, não vale a pena contar porquê, mas estive a dar aulas também em Coimbra, na hidráulica, mas aceitei um convite da Tecnosol e estive a trabalhar em part-time na barragem da Raiva, onde foi feito um grande tratamento de injeções químicas para conseguir repor as condições de segurança daquela estrutura que estava um maciço muito fissurado e, portanto, instalava-se um potencial hidráulico nas fundações, sobretudo da central, que eram incompatíveis com aquilo que ela estava dimensionada. Portanto, aí depois saí da faculdade e fui para a Tecnosol. E o meu interesse pelos túneis já aconteceu na Tecnosol, onde tive a sorte de crescer e muito rapidamente, porque numa determinada altura eu passei a ser o mais velho da Tecnosol, portanto os outros eram muito mais velhos que eu e, entretanto, foram-se formando. E, portanto, tive a felicidade de poder criar uma equipa que, felizmente, desenvolveu-se muito bem, em que minha curiosidade, os modelos geotécnicos, tratamento de terrenos de obras complexas como os túneis, portanto, era a minha quinta. E foi por isso que hidráulico, engenheiro civil, geotécnico e também engenheiro de túneis e de outras coisas. Exato. Um pouco de tudo, não é?
O engenheiro referiu no início desta resposta que desde pequeno que sempre quis ser engenheiro civil. E eu gostava de lhe perguntar se considera realizado com essa escolha profissional que fez, não é? E também qual é o balanço que faz da carreira, da sua carreira até agora. Bom, eu, se fosse começar de novo, escolhi outra vez engenharia civil, ainda por cima, sabendo o que eu sei, e eu direi, tive sorte, a minha geração toda teve sorte. E porquê? Porque quando comecei a trabalhar em 78, a economia foi desenvolvendo. O desenvolvimento do país começou, havia sempre crescimento, havia sempre novos desafios. A economia crescia e, portanto, as obras que existiram. Portanto, houve depois a ESCO, houve depois as infraestruturas rodoviárias, o metro, o Plano Nacional de Barragens. Tivemos sempre a economia em crescimento, até à crise, e a atividade das grandes infraestruturas. Portanto, eu direi tive sorte. É evidente, também tive, digamos, como eu li uma vez um livro de um pensador espanhóis, dizer que a sorte também se gera. E como é que nós gerimos a sorte? É estar atentos e agarrá-la quando ela nos passa à porta, não é? E por isso, pronto, a minha carreira tive várias oportunidades. Portanto, surgiram desafios e primeiro tive a coragem de aceitar, outras vezes tive coragem de sair de onde estava, como me aconteceu quando estava, digamos, responsável da Tecnosol, e a casa-mãe convidou-me para ser presidente, e saí da Tecnosol para ser presidente da Somaio. É um geotécnico, vai presidir uma grande empresa de construção. E isso porquê? Porque a formação que nós obtemos, e sobretudo o nível de incerteza que nós temos que gerir, geralmente os engenheiros geotécnicos ficam muito bem preparados e dão sempre muito bons diretores de obra e dão muito bons gestores do futuro. E isso é uma realidade que eu vivi e que outras pessoas também o dizem. Aqueles jovens que eu escolhi, que formei, que libertei, porque às vezes as pessoas também já não têm possibilidades de crescer dentro da empresa e tiveram que sair, e nunca lhes causei dificuldade de sair e sempre os apoiei, mesmo depois de terem saído das minhas equipas, não é? E isto porquê? Porque aprendemos, sobretudo, a tomar decisões, não é? E isso é uma coisa que acontece sempre na geotecnia. Nós temos um projeto, tem que haver um projeto tem um estudo melhor possível, um estudo geológico, geotécnico, definir esses modelos, mas isso nunca chega, não é? Nós, quando vamos para a obra, continuamos a dizer o projeto. Temos que medir, temos que avaliar se aquilo que estamos a fazer é compatível com as premissas do projeto, e à medida que nós avançamos, temos mais informação e temos que corrigir na hora. E muitas vezes temos mesmo que corrigir no imediato, porque podemos estar na iminência do incidente ou do acidente. Portanto, e continuaria engenheiro. Sim, é interessante essa perspectiva, não é? De continuidade dos... Gostava de lhe perguntar qual foi, portanto, o primeiro projeto em que, ou obra em que o engenheiro participou, o que é que se lembra desse primeiro projeto? Foi interessante, porque eu no laboratório estava a estagiar, mas depois tinha havido concurso e tinha que aceitar uma vaga. E a vaga que me calhava era nos materiais, na cerâmica. E eu, com a pica que estava, já pouco tinha feito na altura, e daquilo que eu queria estudar, eu não me via na engenharia dos materiais. E, portanto, aceitei um convite era um concurso, tinha havido um concurso dos serviços hidráulicos, eu estava todo atrasado, mas depois fui bater à porta deles e disse: não tem nenhum sítio que eu vá enquanto espero. E, por acaso, foi bem interessante que era o diretor Faria Ferreira. Estão-me a pedir um engenheiro no Poço de Pontes. Então lá fui eu ao Poço de Pontes, no dia 15
de janeiro de 2019, estava no Açude Ponte, onde se tinha começado as fundações, com aquelas paredes moldadas, que era, digamos, a segunda obra, mas a primeira tinha sido O Sul de Ponte em a Coimbra, barragem, peço desculpa. o Açude Ponte de Coimbra. A primeira obra de paredes moldadas com a barragem tinha sido feito no Porto, em Costuma, e em que a encecadeira foi toda com paredes moldadas, também paredes moldadas plásticas, e depois, e no Açude Ponte de Coimbra, fez também encegadeiras plásticas, com paredes moldadas com sol bentonite, mas também as fundações dos talhamados, foram todos profundidades, agora os 36 metros, das mais fundas, com paredes moldadas, onde depois escavava o seu interior e se encheu de betão para servir de fundação aos talhamados do Açude Ponte. Foi uma obra muito interessante. Pouco tempo depois mudaram para o Baixo Mondego, para a realização fluvial do Baixo Mondego. Pouco tempo depois, eu com 25 anos, era o engenheiro residente do Nordeste Transmontano, com o desafio de acompanhar as barragens que estavam em construção, mas sobretudo com o início da construção da barragem do Acimo, que é uma barragem de 70 metros, a barragem mais alta de Trás-os-Montes, em Aterro. Portanto, tudo obras que vão sendo desafiantes, não é? É interessante. E pegando nisso, não é? Quais é que o engenheiro diria que foram as obras e os projetos mais marcantes e que o desafiaram mais da sua carreira? Bom, eu tive, digamos, tive oportunidades boas, não é? Quando começou as novas linhas do metro, no início dos anos 90, portanto, a estação de Baixa Chiado é uma obra extraordinária, não é? Portanto, aquelas duas galerias com 200 metros, com 30 e tal metros de diâmetro, na zona histórica de Lisboa, com todos os problemas que daí advêm de se fazer essas grandes escavações, aí houve imensa gente que queria, desde a homenagem, a consolidação, gente de grouting, microestacas, mas sobretudo que foi a primeira obra, pelo menos que eu participei, mas claramente a primeira obra que há referência de se ter usado muita instrumentação geotécnica, muita instrumentação mesmo, em que a instrumentação guiava a obra. Isto é, nós tínhamos um plano de autorização em que definíamos instrumentos mais significativos para determinado tipo de comportamento e quais eram os limites de alerta, os alarmes que nós tínhamos de definir. E com a instrumentação nós avaliávamos o processo construtivo de maneira a dar menos perturbação ao edificado. Vamos imaginar, estávamos a fazer uma demolição do túnel piloto na Baixa Chiado, e estava com martelos demolidores, com uma maneira mais rápida e mais normal. O túnel piloto da galeria principal da estação, é? Exato. Depois, portanto, uma passou a tuneladora e depois abriu-se a escavação, mas a primeira fez um túnel piloto e a partir daí ia-se alargando e foi feito por secções até se fazer a secção. Portanto, com o método NTM, ou o tipo NTM, o método austríaco, e com o método observacional, isto é, nós tínhamos assentamento da superfície. Porquê? Então instalamos uma coisa muito simples, instalamos sismógrafos na rua Ivans e calibramos o ruído diurno, do tráfego, do ruído noturno, que praticamente não há atividade da vida da cidade, e então aí praticamente nós medíamos as vibrações provocadas pela demolição. E dissemos, não podia ser assim. Então teve que ser tudo demolido de uma maneira diferente, de maneira a não provocar vibrações que provocavam adensamento das areolas e, consequentemente, assentamentos da superfície. Outra coisa que permitia também a instrumentação, sobretudo com a tuneladora, praticamente também guiávamos a tuneladora, de maneira que, com o avanço e, sobretudo, com o controle da perda do sol, quando se escava, não sei se sabem, mas escava-se mais largo, porque a tuneladora tem um diâmetro de 10 metros, mas depois vai colocar as aduelas que podem ter 9,80 metros de diâmetro, e o que fica é aquele vazio que tem que ser preenchido largamente. Portanto, a perda do sol durante a escavação e, sobretudo, a rapidez de consolidar o terreno escavado era fundamental para nós não termos assentamentos. Outra coisa importante que nós medimos com a instrumentação, porque tínhamos muita instrumentação, desde superficial profunda, extensões, por exemplo, o que nós verificávamos era o tempo
que uma deformação medida na superfície correspondia a uma deformação que era medida no túnel. Portanto, nós antes medíamos uma determinada deformação na vizinhança do tuneladora, sabíamos aquela deformação, quando é que chegava à superfície e qual era o seu valor, em função daquela perda de sol. E ainda me lembro, era 22 dias, na Baixa Chiado, tínhamos 22 dias para atuar rapidamente, para consolidar, porque podíamos ter um assentamento se não atuássemos. E isso foi muito enriquecedor. Há um trabalho muito giro também, que foi a travessia da linha vermelha sobre a estação de Saldanha. Aí também a estação já existia, a linha vermelha cruzou a estação de Saldanha e o que nós tínhamos ali era um problema delicado. A tuneladora com os seus 10 metros de diâmetro, quanto menor for a distância à superfície, maior é o risco, maior são os assentamentos que pode provocar. E nós ali tínhamos 4 metros do topo da escavação até às linhas de caminho de ferro. 4 metros apenas. Muito pouco. Tivemos a felicidade, bom, a formação eram as gilas dos prazeres, são as gilas consolidadas, muito boas, mas mesmo assim poderia, se houvesse uma deformação rápida, digamos, podia desmembrar-se em placa e causava um acidente. Como o metro não queria parar a circulação, o que nós fizemos, foi feito fez um poço, fizemos digamos, armamos as argilas com tubos de fibra de vidro sem grandes diâmetros, injetado, e com válvulas de injeção, fizemos a consolidação por injeções daquela argila, de maneira a torná-la compacta, a mais compacta possível, de maneira que, quando quiséssemos deformar, era apenas no sentido vertical, não é? Não haveria fugas para o lado, criamos as condições de ter uma estrutura, digamos, na periferia exterior da escavação, por baixo da estação, que tínhamos como uma viga preparada para poder funcionar com compensação. O que é a compensação? Nós tínhamos um conjunto de tubos instalados metro a metro, com válvulas metro a metro, em que poderíamos seletivamente injetar calda de cimento no ponto em que precisávamos provocar uma deformação superior. Para evitar também todos os danos que pudessem ser provocados e a segurança da linha, nós tínhamos uma instrumentação plena, tínhamos as linhas todas, os carris com string gauges, sabem, os carris são rodados, não têm juntas, portanto pode haver uma deformação excessiva que ele tenha uma tensão que rompe. Portanto, medíamos as tensões que estavam instaladas e como é que elas evoluíam. Tínhamos também eletrodíveis, que funcionavam muito bem quando o comboio estava a passar. Quando o comboio passava, tínhamos, portanto, o campo magnético, e então a informação não era perfeita, mas de qualquer das maneiras também dava, calibrando, dava a informação pertinente, e tínhamos uma estação total que varria todas as linhas e todos os apiadeiros. Portanto, tínhamos a possibilidade de ter uma planimetria das deformações que estavam a ser provocadas. Depois, no eixo, por cima do topo da escavação da tuneladora, 1 metro em cima, colocámos um extensómetro, um inclinómetro in place, um inclinómetro horizontal, que nos dava, naquele alinhamento, as deformações que iam sendo provocadas. Já antes, quando a máquina estava a chegar, como depois. Portanto, poderíamos também ter esse alerta de dizer há um problema e vamos atuar. Para minimizar o risco, o que nós fizemos, e aí fizemos com a obra a funcionar, com os comboios a passar, levantamos a estação. Portanto, isto é, provocámos uma deformação positiva. Já sabíamos que ia haver assentamento, algum assentamento. Tínhamos que minorar o assentamento. Mas para estar dentro da segurança, o que nós fizemos foi levantar, até 8 milímetros, levantámos as linhas dentro da tolerância, daquilo que nos era permitido, e quando chegámos a esse ponto, então, estávamos preparados para o túnel passar. Por medidas de segurança, o túnel parou durante a passagem, no fim de semana,
parou na sexta-feira e só começou na segunda-feira às 6 da manhã, já depois de ter passado a tuneladora, e o que nós verificamos é que as linhas vieram à mesma posição inicial, portanto, tínhamos feito bem as contas, trabalhámos bem, de maneira que os 8 milímetros que tínhamos formado, digamos, na calote, baixou e às 6 da manhã estava tudo perfeito. Tivemos que fazer alguns pontos de compensação, não muito, e às 6 da manhã voltaram a passar os comboios e o túnel construído. E isso deu muito gozo. Deu muito gozo de fazer. Eu posso dizer que o engenheiro que estava à frente da obra estava sozinho numa sala com 4 monitores, em que estava a ver o inclinômetro in place, estava a ver toda a topografia, toda a instrumentação, depois o computador que mandava as bombas, nós tínhamos 2 bombas de injeção, em que ele comandava as daí, e é ele que dizia o que é que injetava em que sítio. E isso correu muito bem, a equipa foi perfeita, e toda a gente está de parabéns por essa obra. Depois, obras subterrâneas, como no método do Porto, complicado, desde rocha. Na mesma secção tínhamos granização, como tínhamos areia com água. Não é? Tudo aí também houve trabalhos de compensação, trabalhos de engenharia muito interessantes e sempre com muita monitorização, mais uma vez. Lá fora, eu tive a sorte também que, entretanto, a Tecnosol estava grande, estávamos a trabalhar também já fora, sobretudo em Espanha, principalmente em Barcelona, depois do AVE em Madrid, mas Madrid foi tudo cut and color, praticamente foi tudo, a nossa intervenção foi paredes moldadas, ancoreiras, mas em Barcelona, sobretudo o acesso do AVE ao terminal, antes a Sants, a estação de Sants, antes da cidade, aí é que era muito complicado. Ali havia aquíferos, também uma formação, tem umas areias com água tremendas, que quando há perda de água, aquilo que fazia. Então aí conseguimos levar uma solução, que foi fazer um túnel impermeabilizado 360 graus. Portanto, fizemos 7 graus em 360 graus, cada 8 metros fazia um septo vertical, também pela horizontal, portanto, fazíamos 2 metros de injeção também com jet grouting, e depois acabava-se em seco. E conseguimos fazer na zona mais delicada aquela solução que acho que ninguém se atrevia a fazê-la como nós a fizemos, mas posso dizer que correu muito bem, foi toda uma grande discussão antes, o Politécnico de Catalunha, o Politécnico de Barcelona, envolveu-se, tivemos as discussões todas e depois fomos para a obra com toda a monitorização, segurança, mas sobretudo com muito cuidado na execução e foi um sucesso. Depois tivemos obras também delicadas lá, o acesso do metro ao aeroporto, também eram formações muito complicadas, em que por baixo de umas aluviões lagunares havia o aquífero rico de água potável de Barcelona, portanto não podia ser interceptado, o que resultava que as paredes moldadas ficavam com ficha curta, e então tivemos que reconstruir uma fundação em jet grouting. Aí para grandes áreas, foi jet grouting chegamos a 2,5 metros de diâmetro, com tudo, desde a medição da verticalidade para saber onde é que estava a coluna, medição de parâmetros. Foi uma obra também muito complicada, mas também correu bem. E depois, mais recentemente, tive a felicidade de participar na ampliação do Canal do Panamá, e que foi uma obra também interessantíssima, e mais já na impermeabilização, e foi justificar e conseguir não fazer as grandes bacias de recuperação de água em betão armado, mas fazer com gel membrana. E isso correu também muito bem. E deu-me também muito prazer ter participado. E isto, bom, podia estar aqui a tarde toda. Claro. Para permitir, não é? Essa ampliação do canal do Panamá foi para permitir a circulação de navios com maior largura ou navios. Não entendi bem, desculpa. Não, estava a perguntar se a ampliação do canal do Panamá foi para permitir a circulação de navios mais largos. Exato. Ou nos dois sentidos. Não, mais largos. Não? Mais largos. Portanto, nos dois sentidos, porque elas permitem sempre a passagem nos dois sentidos. Não, é? Não se cruzam, a não ser que sejam pequenos. Não é?
No fundo, o canal de Panamá anterior permitia barcos com 23 metros, este permite barcos com 55 metros de largura, não é? E com calados Claro. 18 metros. Portanto, é mais do dobro, portanto, permite passar os grandes porta-contentores. Quando antes os grandes porta-contentores carregavam tanto em Colón como na cidade de Panamá, descarregavam os contentores que iam a uma linha de caminho de ferro paralela digamos, às Eclusas e ao Lago Gatun, que é, no fundo, o que é que nós temos? Temos os dois oceanos praticamente à mesma cota, cerca de 33 metros de desnível do Lago Gatun, que é o lago central do Panamá, onde nós fazemos com as Eclusas a elevação dos barcos até esse lago, depois está um canal aberto também nesse lago, nas zonas menos profundas, onde se faz durante um dia a viagem de uma margem à outra, ou de uma costa de um oceano ao outro, do Atlântico ao Pacífico. E, portanto, o que fazem as Eclusas é receber os barcos e levá-los até a cota de navegabilidade do lago. E também foi uma obra, é a obra do milénio passado, foi uma obra muito interessante. Gostava de saber também quais é que são os maiores desafios, depois de tantos desafios já, não é? Quais é que são os maiores desafios que pensa que pode vir a ter agora, futuramente? Bom, está a falar o jovem para o velhote. Bom, eu acho que a minha carreira técnica já terá menos relevância. De facto, eu nos últimos 15 anos tive mais encargos de gestão, tanto como presidente da SOMAG, depois como CEO do Grupo Carpi, na Suíça, e quando regressei da Suíça em junho de 2018, aceitei o convite para presidir as 3 empresas Águas Portugal do Norte, que as Águas do Norte, que as Águas Portugal têm no Norte, portanto, Águas do Norte, Oripago e Cimodouro. E este ano foi reconduzido e, bom, até 2024 tinha este compromisso. Portanto, ou me reformo nessa altura, eu terei 69 anos, ou eu não posso estar quieto, não é? Eu, apesar de ter tido estes cargos de gestão estes anos todos, estive sempre ligado à geotecnia, não é? Quando a apresentação magna, eu fui presidente da Sociedade Portuguesa de Geotecnia. E não deixo de estudar, gosto sempre de estudar, gosto de andar sempre atualizado na engenharia. E, portanto, não sei, se alguém me convidar, se ainda tiver cabecinha e saúde, se for útil, estarei disponível. Mas, para já, não posso dizer que, digamos, estarei no final da minha carreira, não estarei no início, não é? Claro, mas quando se gosta do que se faz, não é? Claro. Essas oportunidades são sempre interessantes, a qualquer altura da carreira. E já agora, gostava de perguntar também, isto é um bocadinho mais aqui virado, não tanto para o lado profissional, que outras atividades é que o engenheiro tem fora da engenharia, não é? Hobbies, que gostasse de nos falar um bocadinho nesta entrevista. Bom, eu sempre que posso leio, não é? Tenho sempre um livro aberto. Gosto de viajar, é evidente que agora é mais limitado, mas eu estava a fazer a Rota da Seda, tenho agora planeado, eu já fiz a China, o Uzbequistão, o Irão, agora ia mais perto, terei que esperar. Mas cinema, teatro, música e o meu hobby é cuidar das plantinhas, tenho sempre as plantas em casa, tenho o meu jardim em Óbidos, faço um bocadinho de jardinagem. Claro, também é preciso ciência para a jardinagem, não é? Vou cuidando das plantas. Mudando agora um bocadinho de assunto, gostava de lhe perguntar, na sua experiência que teve, não é? De facto, a nível internacional, nomeadamente as obras que o engenheiro referiu agora, como as obras em Barcelona, o Canal do Panamá, e também enquanto presidente da SOMAG e da Capritec na Suíça, eu gostava de lhe perguntar como é que o engenheiro avalia a capacidade da engenharia civil portuguesa comparada com a de outros países de referência na área de engenharia, por exemplo, a França, a Suíça, a Itália, não é? Eu acho que nós estamos bem. A nossa engenharia é reconhecida em todo o mundo, não é? Tanto os engenheiros como os trabalhadores, temos trabalhadores extraordinários. As nossas escolas são reconhecidas.
as empresas de projeto que têm projetado fora e mesmo as empresas de construção. E eu não tenho ouvido dizer mal dos portugueses lá fora. Somos considerados, somos muito apreciados até. Portanto, nessa sequência, o que é que o engenheiro pensa do papel da engenharia civil, nomeadamente da geotecnia e dos túneis, na nossa sociedade atual? Bom, o papel do engenheiro civil, no fundo, é responder aos desafios da sociedade, não é? Com soluções para melhorar as condições de vida das populações, preservar o ambiente, combater, que se fala muito agora, as consequências das alterações climáticas. A engenharia civil tem um grande papel nisso, não só no estudo, como também depois na própria projeto e execução de obras. A geotecnia e a engenharia de túneis, até que uma vez escrevi e até vou ler, permitem a exploração do subsolo e a sua correta utilização. Os túneis aproximam as pessoas, encurtam distâncias, transpõem obstáculos, poupam vidas, tornando a estrada e as vias férreas mais seguras, facilitam os transportes públicos dos grandes núcleos urbanos, são amigos do ambiente e melhoram a qualidade de vida das cidades, distribuem água potável e recolhem as águas sujas, potenciam o aproveitamento da energia hídrica, transportam água para a irrigação e para o abastecimento das populações, permitem a ocupação de espaço subterrâneo para as mais diversas utilizações e também a exploração dos recursos naturais. Portanto, cada vez precisamos mais deles. O que é que podemos dizer mais? Estamos sempre presentes. Claro. Nomeadamente com o crescimento dos espaços urbanos, não é? Exatamente, o aproveitamento do espaço subterrâneo. Nós, em vez de ocupar em altura e fazer um silo alto, podemos fazer o silo alto escavado, não é? Em vez de estar a ocupar as praças com estacionamento, podemos fazer o parque subterrâneo e libertar a praça para as pessoas. Tudo isso não é o nosso papel. É o papel de encontrar as soluções, levar a quem decide e dizer, olha, que absurdo, faça diferente, não é? Claro. E nós temos visto as cidades, como é que elas têm desenvolvido e como é que têm recuperado o espaço que estava antes ocupado pelos carros, não é? Exato. Nem todas ainda. Sim, mas para lá caminhamos nesse sentido, não é? De qualquer modo, o que é que o engenheiro acha, na sua perspectiva, que deverá mudar na forma como a engenharia é vista pela sociedade? Porque se calhar nem sempre a sociedade dá valor à nossa engenharia. Olha, eu acho que a sociedade não tem uma má imagem da engenharia portuguesa, não é? Nós construímos casas confortáveis, seguras, com um padrão de qualidade que em Espanha nem pensar comparar, mas mesmo no resto da Europa, a construção muitas vezes não tem a nossa qualidade. Construímos bem. A nossa rede de autoestradas é de elevada qualidade e de conforto, melhor do que em outros países. Fizemos barragens seguras, já temos uma quantidade apreciada de barragens, nunca tivemos um acidente numa barragem, portanto construímos-las bem, temos sempre um impacto positivo no ambiente. Há sempre um impacto que não pode deixar de haver, mas se formos ver as infraestruturas hidráulicas, nomeadamente as barragens, os reservatórios foram criados há mais tempo, hoje aquilo é um foco de desenvolvimento das populações. Portanto, beneficiou o clima e, como se fala muito das alterações climáticas, felizmente que as temos, porque temos aqui reservas de água que serão precisas. Fazemos bem os turismo metropolitano, fazemos estações com arte lindíssimas, não é? Portanto, as pessoas visitam para ver as nossas estações. Fazemos pontes, barragens, que são obras de engenharia impressionantes e bonitas. Qual é o nosso problema? Normalmente os mídias nunca ligam muito a essas coisas. Às vezes há alguns programas que mostram alguma coisa boa que tem sido feita em Portugal, mas normalmente só se fala pela negativa em Portugal. Portanto, é um defeito muito português. Se calhar devíamos divulgar mais, devíamos se calhar ter mais acesso aos mídias, se eles também quisessem perder tempo connosco, mas devemos estar sempre disponíveis a fornecer conteúdos e ajudá-los a fazer essas peças que às vezes são muito interessantes, não é? E se calhar valia a pena
educar um bocadinho melhor as pessoas em vez de estar sempre a dizer mal. Exato, podem tentar aproximar, não é, no fundo, a engenharia das pessoas, não é? Pelo menos para que elas percebam o que é que está por trás, não é? Claro, Dos avanços tecnológicos que às vezes passam despercebidos. claro. E nessa perspectiva, eu sei que o engenheiro também esteve ligado à fundação da Comissão Portuguesa de Túneis e gostava de lhe perguntar como vê o futuro da Comissão Portuguesa de Túneis, portanto, também tem esse papel de divulgar, não é, o que é feito junto da sociedade, o que é feito na parte da engenharia de túneis, e também, nomeadamente, esse futuro no que se refere ao papel dos seus membros mais jovens, não é? Bom, é que eu digo, eu gosto de engenharia e geotecnia e tenho nos túneis um vasto campo de aplicação e também de aprendizagem das soluções que nós vamos estudando e que vamos vendo e que poderemos desenvolver melhor. A CPT tem esse papel importante na divulgação do que se faz bem em Portugal e também no mundo. Portanto, a CPT, tanto inserida na ITA, na International Tunnel Association, que tem uma colaboração bastante ativa, portanto, facilita o acesso a muita informação que muitas vezes não se obtém só nas escolas. É uma comissão técnica da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, que tem desde os especialistas de investigação relacionadas com a engenharia, geotécnica dos túneis, mas também profissionais de projeto, de construção, e o que permite uma ampla discussão, não é? Formação, aprendizagem, processos de cálculo, novos materiais também, métodos construtivos, e também a análise da manutenção, conservação e até o comportamento futuro da estrutura, não é? Tudo isso é um campo de diálogo franco e aberto na CPT. Os nossos jovens engenheiros que gostam de desafios e querem estar sempre a aprender, a geotecnia aplicada à engenharia de túneis é um dos campos mais atraentes da engenharia civil. Portanto, se forem curiosos, se gostarem a sério da engenharia, acho que também vão estar contentes se dedicarem aos túneis. E já agora, com base na carreira, não é? Na sua carreira profissional, que é tão rica e tão diversificada, não é? Que particularidades da engenharia de túneis e também de barragens é que o engenheiro diria que as tornam realmente atraentes para uma carreira profissional? Muito bem. Bom, apesar de ser hidráulico de base, não é? E hoje, agora nas águas de Portugal, também é muita hidráulica que eu tenho que estar a reestudar ou a aprender, e sobretudo outra hidráulica que não nos vi tanto no passado. É evidente, bom, como curiosidade, porque tenho responsabilidades na gestão e tenho hoje também a engenharia das águas do Norte, mas não foi bem a minha carreira digamos, de mais estudo. Portanto, é uma coisa que eu nunca abandonei, também dei aulas de hidráulica e de hidrologia, e gosto de hidráulica e gosto, digamos, dos modelos e, sobretudo, como é que nós armazenamos água e transportamos quando ela é necessária. Depois temos as fases do tratamento da água limpa para abastecimento público e depois também de recolher as águas sujas e devolvê-las em condições de resiliência dos nossos rios. Agora, mesmo nas barragens, eu olhei sempre ao terreno, não é? Por exemplo, nas barragens fui geotécnico. Portanto, logo quando em 82 fui para a Tecnosol, fui fazer tratamento de maciços, não é? E tanto as barragens como os túneis têm que viver com as infraestruturas naturais, com o terreno natural que já lá está e que vai sofrer pela escavação e vai sofrer depois pelas solicitações permanentes que lhe vamos colocar. E o que nós temos que estar sempre preocupados é fazer o melhor possível, encontrar a solução do projeto mais adequada para mobilizar melhor o terreno, para ele contribuir também no nosso cálculo. Portanto, a nossa estrutura não é só o betão que colocamos lá, é o betão mais o terreno que está na sua interface.
E, portanto, nós temos que construir bem, de maneira a não provocar descompressões, não provocar acidentes que depois ficam-nos mais caro de corrigir. Por isso, e daquilo que eu gostei e que continuo a gostar, é entender como é que uma estrutura vai comportar-se com o terreno onde vai ser construída e como é que o vai mobilizar, como é que vai ser amigo, de maneira que o terreno também seja amigo connosco, não é? Depois é evidente que há deformações que nós provocamos que temos que quantificar, temos sempre que acertar e avaliar e medir o que é que estamos a fazer de maneira a corrigir qualquer coisa que tenha sido menos bem pensada e, sobretudo, na própria construção, o ritmo da construção é muito importante. Nós temos tempo para repor peso. Se escavamos e temos que repor, temos tempo a fazer. Se deixarmos de formar, depois vamos ter outras consequências. Não é? E depois é evidente que no final vem sempre a cose e a costura, que se injeta armas e fica tudo bem. Mas mesmo pode-se fazer com a economia ideal uma obra se respeitarmos o terreno. Não é? Portanto, a importância de conhecer bem a geologia, não é? É muito importante. Nunca conhecemos o suficiente. Vamos conhecendo à medida que também estamos em obra, não é? O que nós temos que estar é não aplicar uma receita que seja sagrada, ou ainda me lembro uma vez uma coisa muito estúpida, desculpem lá, vou contar, não digo onde, ia dizer, mas não digo onde, em que havia um projeto que estava completamente errado e que nós estávamos a chamar a atenção que não podia ser assim, e eles disseram, isto é do professor não sei quantos, não é ético alterar o projeto. Eu digo, desculpe lá, chame já o professor, eu tenho a certeza que o professor vai identificar, se lhe puserem a questão, vai identificar que aquilo está errado. Portanto, não podemos dizer, é para cumprir, está definido, não se discute, não. Nós, por muita experiência que tínhamos, podemos fazer mais avaliações, sobretudo quando não temos a informação toda. E, portanto, temos de estar sempre prontos. É o wait and see approach, como dizem os ingleses, portanto, vamos medindo e vamos atuando. Às vezes corre tudo bem, porque estava tudo tão bem pensado e, afinal, aquilo era conforme previsto e corre bem. Mas nem sempre é assim, e, portanto, temos que atuar. Portanto, sempre abertos a essas modificações que possam surgir, não é? E daí também, que o engenheiro também já referiu, na importância da monitorização, não é? Indispensável. Indispensável. É a maneira de fazer as coisas com mais segurança e mais baratas. Só para terminar a nossa entrevista, eu gostava de lhe perguntar que mensagem é que o engenheiro gostaria de deixar aos nossos jovens engenheiros, muitos deles que terminam agora o curso, por exemplo, nomeadamente àqueles que vão enverdar por esta carreira na engenharia geotécnica. Bem-vindos, é uma carreira entusiasmante. Sobretudo, podem ter certeza que certezas não há muitas. Portanto, há muita informação, mas não basta. Portanto, estamos sempre a aprender. E, portanto, para quem gostar disso, quem gostar de estudar e aprender, uma carreira ótima. Pronto, muito obrigado, engenheiros. Chegamos assim ao fim da nossa entrevista. Não quero deixar de agradecer novamente por ter partilhado connosco a sua experiência profissional, que foi extremamente interessante. E queria dizer também à nossa audiência que esteja atenta, porque em breve vamos dar continuidade ao nosso ciclo com uma nova entrevista. Muito obrigado a todos. Boa tarde e obrigado também a vocês e até breve. Boa tarde.